Livro Canal da Graça de Deus, Pedro Dong, capítulo 5. Tema desta semana: os canais do rio que alegram a cidade de Deus. Meta de hoje: leitura das páginas 58 a 61. O rio sai do jardim para alcançar o homem. Em Gênesis lemos: e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Gênesis 2:10. Esse texto nos faz pensar que o rio do Éden tem como função primária a de regar o jardim. Todavia, se a história da humanidade com Deus se resumisse ao jardim do Éden, essa história seria finalizada no momento em que o homem foi expulso do jardim. Mas por que Deus fez com que esse rio se repartisse em 4 braços? Ele fez isso para nos alcançar, pois mesmo depois de um homem ter sido contaminado pelo pecado e pela morte, o Senhor ainda tinha esperanças de salvá-lo. Ainda no 2º capítulo de Gênesis lemos: o primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates, versículos do 11 ao 14. Cada braço desse rio alcança um tipo de condição das pessoas. Pison, por exemplo, é o rio que leva o homem para a edificação, pois rodeia a terra de Avilá, na qual encontramos os materiais para a edificação da igreja: ouro, bidélio e a pedra de ônix. Esses materiais também são mencionados pelo apóstolo Paulo quando se refere à obra de edificação, conforme lemos: se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. 1 Coríntios capítulo 3, versículos do 12 ao 15. Uma vez sabedores de que o fogo provindo de Deus provará nossa obra, usemos os materiais corretos para edificação. Esses materiais representam, respectivamente, a obra do Pai, sua escolha e predestinação, a obra do Filho, sua redenção e encabeçamento, e a obra do Espírito, seu selo e labor para nos tornar a herança de Deus e Ele a nossa. Assim, o propósito de Deus é nos alcançar para salvar-nos e edificar-nos. O segundo rio, chamado Gion, circunda a terra de Cush. Essa terra nos remete ao Egito, local em que o povo de Deus foi escravizado e que está associado ao mundo da subsistência. Em tempos de fome, Abraão e os filhos de Jacó se refugiaram no Egito em busca de comida. Gênesis capítulo 12, versículo 10 e capítulo 42, versículos do 1 ao 2. Assim, o Egito representa o mundo do trabalho para que o homem subsista. Graças ao Senhor, porém, ele foi até esse lugar para nos resgatar da vil servidão e trazer-nos de volta a seu propósito. Não poucas pessoas hoje estão distraídas com seus sonhos pessoais e se entregam sem restrição ao trabalho a fim de alcançar seus desejos. Mal sabe, contudo, que o fim é a morte. Mas o Senhor não mediu esforços e nos resgatou desse mundo para o servirmos como Deus vivo e verdadeiro. O terceiro rio é chamado Tigre, que corre pelo oriente da Síria. A capital desse antigo reino era Nínive e representa o mundo pecaminoso. Quando Jonas foi escolhido por Deus para pregar-lhes arrependimento, a condição dos homens naquele lugar era tão pecaminosa que sua malícia subiu até Deus. Jonas 1:2. Assim, Deus também estendeu seu braço para os que viviam no mundo do pecado, agraciando o homem com sua salvação. E o quarto é o Eufrates. Esse rio passa pela região da Mesopotâmia, onde encontrava-se a Babilônia, que representa o mundo religioso. No período do cativeiro do povo de Deus, essa cidade era associada ao mundo idólatra. Daniel e seus amigos foram perseguidos por servir ao Deus verdadeiro e não os ídolos daquela terra. Daniel capítulo 1, versículos do 1 ao 3 e o versículo 6. Mesmo assim, o braço do Senhor alcançou os que viviam nesse mundo idólatra e religioso e levou-os de volta para si.
Embora a desobediência de Adão tenha feito Deus interromper o acesso ao fruto da árvore da vida, o rio continuou fluindo como sinal de misericórdia da parte de Deus para alcançar o homem independentemente de sua condição.